Bom dia, quero cumprimentar a cada um dos amados que nos assiste, que nos ouve nesta manhã ou posteriormente à transmissão desse vídeo. Que esse vídeo vá de encontro, que essas palavras vão de encontro àquele que realmente necessita de entendimento, de conhecimento. E a você que está não sabe ainda se precisa, se não precisa, está em dúvida se vai, se não vai. Quero dizer para você que nessa manhã o Senhor vai falar ao seu coração através da palavra ministrada nessa escola dominical. Hoje nós estamos com a lição de número 10, de número 11, a lição de número 11, que são os atributos da unidade da fé. Humildade, mansidão e longanimidade. Eu vou louvar o hino da harpa. Eu gosto bastante de louvar. Embora não tenha o dom para isso, mas eu gosto de louvar. Gosto de adorar ao Senhor. Amém? Quero louvar o hino 290 da nossa harpa cristã. Vamos louvar, mas antes de louvar eu quero fazer uma oração com você. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nesta manhã, Jesus, mais uma vez, ó Senhor, eu me encontro, Pai, neste lugar de oração. Aqui, Senhor, meu Deus amado, para mais uma apresentação da palavra, do ensinamento da palavra do Senhor. Eu quero te pedir que nesta manhã, Senhor, o Senhor me conceda, Senhor, meu Deus, mais uma vez. Senhor, meu Deus, a palavra, a abertura da porta da palavra, Senhor. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor nos conceda sabedoria, que o Senhor nos conceda, Senhor, meu Deus, capacitação, que o Senhor nos conceda entendimento. É necessário, Senhor, meu Deus amado, trazer ensinamento, Senhor, meu Deus, ao povo. E o Senhor, meu Deus, como sabedor deste tudo, Senhor, meu Deus, como orientador. O Senhor nos coloca, Senhor, meu Deus, nesta posição, para que sermos vasos, para que sermos instrumentos de transmissão da palavra do Senhor. Peço, meu Deus, que o Senhor nos ilumina, que o Senhor nos conceda capacitação, que o Senhor nos conceda sabedoria, Pai, entendimento, Senhor. Eu te peço também a cada um do amado ouvinte que está do outro lado, que também seus ouvidos sejam, Senhor, meu Deus amado, Deus eterno, abertos, seus ouvidos espirituais, Senhor, meu Deus, e o seu coração aberto para ouvir, para receber, Senhor, meu Deus, a palavra do Senhor que é ministrada nesta manhã. Eu te peço, em nome do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o hino de número 290 da nossa harpa cristã. Ó Senhor, nós esperamos que escute a oração. Nós, teus servos, já clamamos com humilde coração. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração.
clama, vem confirma a petição, deixa o fogo do Espírito se nos corações arder, para que tudo que é finito jamais possa se reter. Teu Espírito vem, derrama sobre cada coração, e no crente que a ti clama, vem confirma a petição. Ó Senhor, me purifica, tira o mal que está em mim, a minha alma santifica e me guarda até o fim. Teu Espírito vem, derrama sobre cada coração, e no crente que a ti clama, vem confirma a petição. Dá-nos mais da tua graça e enche-nos do teu poder. No teu templo, ó Deus, se faça a tua voz se perceber. Teu Espírito vem, derrama sobre cada coração, e no crente que a ti clama, vem confirma a petição. Dá-nos dons do teu Espírito, faz milagres, ó Senhor, para que tudo que tens dito cumpra-se, meu Redentor. Dou-te graças, Rei da glória, pois ouviste a petição. Belos hinos de vitória, mas tu deste ao coração. Aleluia, glória a Deus. Hoje, conforme eu já falei, a lição é a de número 11. Os atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Os atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Esse é o nosso ensino de hoje, da nossa lição de hoje. Dia 14 de junho de 2020, segundo domingo hoje, segundo o dia do pastor. Que Deus abençoe a cada um dos pastores, cada um daqueles homens que Deus levantou para transmitir a maravilhosa palavra, a maravilhosa palavra de Deus. Que Deus continue abençoando, Deus ilumine cada um dos amados pastores, para que eles prossigam a nos ensinar, a ensinar a cada um, a ensinar a humanidade os preceitos de Cristo,
as ordenanças de Deus e o caminho da salvação. Nós vamos ler o texto áureo que encontra-se na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 4, no verso 1, que diz assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. A verdade prática, a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Louvado seja Deus. É necessário que a evidência venha a estar sendo mostrado, né, irmão? Que o crente tem que ser longânimo, né? Ele tem que ser manso, ele tem que ser humilde. A humildade não é falada, a humildade é mostrada. Amém? Vamos fazer a leitura bíblica em classe. Efésios capítulo 4, verso de 1 a 4, e Colossenses capítulo 1, verso de 9 a 12. No verso 1 diz assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Colossenses capítulo 1, verso de 9 a 12. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus. Vamos ao primeiro, à introdução. A introdução bíblica. Diz assim: após concluir a oração intercessória em favor da igreja, e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Assim, nesta lição, estudaremos as virtudes fundamentais, que é humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Vamos ao tópico 1, que para haver unidade é preciso humildade, né, irmãos? Para haver unidade é preciso humildade. Porque se um se achar melhor do que os outros,
já não tem como você dizer que você é um, né? Para que a igreja possa crescer harmoniosamente, há um padrão a ser observado, por cada membro do corpo de Cristo, a saber, o caráter de Cristo. Todas as relações humanas são marcadas por conflitos de personalidades, individualismo, contendas e outras mais. Na igreja não seria diferente, porque cada crente deve viver de modo digno à altura da vocação pela qual foi alcançado por Deus. Não é admissível que interesses individuais sejam colocados acima dos interesses da coletividade. O individualismo deve ser suprimido. Ele não pode exercer, não pode estar aflorado. O individualismo, ele tem que sair fora, tem que cair fora do meio do povo de Deus. Tem que ter a unidade, tem que estar um conjunto, unidos, não é isso? Porque um só não pode fazer nada. Todo crescimento da igreja é uma comunidade, é uma união. A igreja bem montada é porque tem união. A igreja que ela é cheia do Espírito Santo, ela tem união. Então, não tem essa da gente viver cada um para si e os outros deixa para lá, a dificuldade dos outros. A igreja do Senhor, quando mais cresceu, foi quando ela se uniu, não é? Mas vamos lá ao primeiro tópico, dizendo aqui: a humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã, e espera-se que os crentes sejam humildes, não somente diante de Deus, mas também entre eles. Eu falei que humildade, irmãos, não é falada. Humildade, ela é apresentada. Humildade, você tem que ver a atitude. Humildade vai da atitude de cada um. Humildade não é se vestir mal, não é se vestir de pobre, não é andar de cabeça baixa. Humildade não é nada disso. Porque antes muitos pensavam que humildade, para a pessoa ser humilde, tinha que se vestir na simplicidade. Tem muita gente rico, muitos milionários que são humildes. Pois é. Depois eu tenho, se der tempo, eu vou contar um caso aqui de uma pessoa que muito dinheiro, rico, e ele entrou em um lugar, só que ele não se vestia com trajes de soberanos. A veste dele era veste comum, veste simples, não porque ele queria ser humilde, mas era porque era o jeito dele, o trabalho dele, tudo. E ele foi destratado num lugar quando ele chegou, porque o lugar era para gente de elite, era para gente de posse, e ele não podia, achavam que ele não podia estar ali.
Se der tempo, depois eu conto essa. Amém? O modo digno do viver cristão. O modo digno do viver cristão, a conduta geral do crente, é o destaque dessa seção da carta. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação. Ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, a igreja. Isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível da unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Nesse sentido, a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes essenciais. Olha aí, pega aí. A humildade, a mansidão e a longanimidade. A pessoa ser humilde, mas ele não é manso. A pessoa é humilde, mas ele não é longânimo. Ou a pessoa é mansa, mas ele é arrogante. Ou ele tem o estupim curto, é uma pessoa muito mansa, mas rapidinho sai fora do sério. Tem muito crente assim. Tem muito crente assim, meu irmão. Eu já vi casos de crente que, porque não tinha um lugar para ele estacionar o carro dele lá, ele brigou com o diácono, brigou com muita gente, e tinha um lugar demarcado para o pastor. Ele foi lá, tirou a demarcação e colocou o carro dele lá e falou que não queria nem saber. Então a gente tem que pensar muito bem que sai fora desse requisito, sai fora dessas 3 virtudes. Isso aí sai fora dessas 3 virtudes. Uma vez eu era diácono na igreja onde eu aceitei ao Senhor Jesus, onde fui apresentado ao Senhor Jesus na minha vida. E foi lá certo dia um pastor muito conceituado ministrar a palavra lá. E quando ele chegou, ele com um carro carro do ano, carro top de linha, e eu indiquei para ele um lugar para ele estacionar. Ele falou: não quero estacionar lá não, quero estacionar na frente da igreja. Falei: moço, mas pode estacionar ali, que ali a gente está, o porteiro está olhando aqui, nós estamos olhando, não, eu quero estacionar na frente da igreja. Eu sou o pastor convidado para pregar nessa igreja. Você não está sabendo? Falei: sim, senhor, estou sabendo. Ele falou assim: ou você me deixa estacionar aqui ou eu vou embora. Falei: tudo bem. Fazer o que, né? Aí deixei ele estacionar no lugar do pastor. Quando o pastor chegou, eu expliquei para o pastor.
O pastor falou, não tem problema não, irmão, deixa lá. Aí imagina bem, irmãos, como é que ficou a pregação dele. Depois ele veio me revelar, ele revelou, ele usava de revelação. E como que você vai acreditar nas coisas que um homem assim fala? Ele prega a humildade, prega a mansidão, mas ele não vive humildade, não vive mansidão. Você tem que viver. Você tem que viver. Não é? Humildade não é um sentimento ou mera aparência, não. Você não precisa se aparecer com aparência de piedade. A humildade, ela é uma virtude e característica de todo que de fato tiver um encontro com Jesus. Se você não tiver um encontro com Jesus, irmão, esquece que a verdadeira humildade, ela é a característica de quem teve um encontro com Jesus. Mas, e outra coisa que eu quero dizer, ter encontro com Jesus, não é você encontrar com Jesus aqui agora, virar as costas e esqueceu. Ter encontro com Jesus, que apóstolo Paulo se refere, que a Bíblia se refere, é ter um encontro com Jesus e permanecer ao lado de Jesus. Permanecer com Jesus. Esse é o encontro verdadeiro. Não é como aquele que você encontrou com um amigo, aí de repente você encontrou, conversou, colocaram as fofocas em dia, aí ele vai por um lugar e você vai para outro. Então tem muitas pessoas tendo encontro com Jesus assim. Tem um encontro com Jesus na igreja, quando sai da igreja, Jesus vai para um lado e ele vai para outro. E isso aí não é o verdadeiro encontro com Jesus. Para muitos, é mais fácil falar acerca do tema, demonstrá-lo em seu viver diário. Isso sim é um desafio. Jesus ensinava com palavras. E por intermédio do seu testemunho, entendeu, irmãos? Jesus, ele ensinava com palavras. E Jesus demonstrava no seu testemunho de vida, no seu testemunho diário. Certa ocasião ele levou Você lembra bem que Jesus, quando ele foi próximo da sua crucificação, ele reuniu seus discípulos, tirou sua túnica, jogou uma toalha nos seus ombros e foi lavar os pés dos discípulos. Não é isso? E quando Pedro falou que Jesus não podia lavar seus pés, porque isso era serviço de serviçal, era serviço de mordomo, era serviço de escravo, Jesus falou para ele assim, Pedro, se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. Mas também, por outro lado, nós começamos a observar também, mais um pouco à frente, Jesus, sabendo que Judas o havia traído, Jesus, quando estava no Monte das Oliveiras, Judas vem e o beija.
E Jesus pega e chama ele de amigo. Amigo, com um beijo tu me traz. Jesus, em momento nenhum, ele se exaltou e falar que Judas traiu, Judas esqueceu todos os ensinamentos, esqueceu do amor que Jesus tinha dado. Jesus nunca lançou isso em rosto dele, de hipótese alguma. Jesus sempre mostrou-se humilde, sempre mostrou-se manso, né? Ele chamou de amigo, uma reação anormal e inesperada por todos que estavam ali. Já imaginou os discípulos todos olhando quando Judas fez isto? Eu acredito que a vontade dos discípulos era esganar Judas ali. E eles ficaram surpresos com a ação de Jesus, né? A humildade para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude, pelo contrário, era considerado uma atitude negativa, fraqueza de caráter e falta de amor. Na vida de Cristo, é que a humildade aparece como virtude, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. No Evangelho de João, nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando o exemplo de humildade, mas não de uma humildade movida pela falsa aparência, e sim de uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Meu irmão, quando a gente fala de humildade, a gente vem falar também a gente lembra, vai começando a lembrar-se de Moisés. Nós vamos falar daqui a pouco. Nós vemos as atitudes de Jesus que nós olhamos lá no poço de Samaria, quando a mulher ela relutou em dar água para Jesus, e Jesus se mantém calmo, humilde, manso e explica para a mulher. Nós vemos tantos outros casos em que Jesus ele demonstrou a mansidão, demonstrou humildade, demonstrou longanimidade, né? No ponto 3, a verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus e no seu ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa a modéstia em oposição ao orgulho e à arrogância. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Isso aqui pega muita gente, infelizmente pega muito crente hoje, que é egoísta, de humildade não tem nada, ele é pavio curto, qualquer coisinha ele já está querendo virar as costas, qualquer coisinha já, se você não concorda com o que você fala, não concorda com as suas atitudes, ele já te deixa sozinho, já vai para outra igreja, ou já vai para outro lugar,
ou já sai falando, ou já vai, se não concorda com suas atitudes, já fica armando burburinho, já para que as pessoas também não concordem com você. É muito difícil, irmão. E isso hoje está dentro de muitos crentes, infelizmente. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia no relacionamento e promove a unidade no corpo de Cristo. Olha o que fala aqui, olha o que o escritor aqui está falando. Ele provoca harmonia, não divisão. Ele não tenta dividir, ele não tenta, eu posso não concordar. O que você achou da atitude da irmã? Irmão, se ela achou que deve ser assim, tudo bem, então vamos. Se eu não concordar, deixa quieto. Vamos entrar em harmonia com a irmã, vamos entrar em harmonia com o irmão, vamos entrar em harmonia, vamos ajudar. Se nós não podemos ajudar, então não vamos atrapalhar. Não é? Você serve um alimento, uma refeição ali que eu não gosto, eu não preciso comer. Eu simplesmente pego um outro prato no qual eu posso aceitar. Mas você não vai comer aquilo lá porque aquilo está ruim? Não, é que eu não gosto, eu gosto mais desse. Tá bom. Mas não é porque o outro gosta que eu vou chegar e falar para ele, assim, mas você vai comer isso? Isso aí não, isso não é bom. Pô, não é bom para você. É igual eu não gosto de laranja azeda. Eu não gosto. Mas tem gente que para ele prefere a laranja azeda. É assim. E eu vou fazer o quê? Não gosto. Não é isso? Então, é importante ressaltar que as pessoas têm que ter uma unidade, têm que ser unidas, porque afinal de contas, nós somos o corpo, membros do corpo de Cristo, nós somos membros do corpo de Cristo, amém, irmão? Nós somos membro da noiva, nós somos a noiva de Cristo, nós somos membro do corpo, nós somos a igreja de Cristo. E uma igreja desunida, os membros desunidos, irmão, fica difícil, não tem como ter argumento, não tem como ter, como caminhar os dois juntos se não estiverem de acordo. Entretanto, é importante ressaltar que essa e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo, que habita no crente. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Veja, irmãos, o que eu falo direto, o que eu sempre falo com as pessoas para buscar o Espírito Santo de Deus, para buscar ser cheio do Espírito Santo de Deus, para buscar a proximidade do Espírito Santo de Deus, para buscar comunhão com o Espírito Santo de Deus, porque se você não tiver essa comunhão com o Espírito Santo de Deus, você não consegue essas virtudes. Se você não tiver comunhão com o Espírito Santo de Deus, você não consegue essas virtudes, irmão. Essas virtudes é típico, é demonstrativo, é um sinal de que a pessoa é cheia do Espírito Santo, que a pessoa tem comunhão. Todo ser humano tem uma forte inclinação para a altivez, para o orgulho, isso tem. A soberba.
Essas práticas promovem contendas, invejas e discórdias. O desejo do Espírito Santo é produzir na vida de cada crente o fruto que o torne apto para ser instrumento de bênção na igreja. Na família, na sociedade. A tendência natural de cada pessoa ao sofrer uma injustiça, qual que é a tendência? É revidar. Se você recebeu a afronta, já vem o espírito da carne já vem querer revidar essa afronta. Se você é humilhado, você já quer, no mesmo instante, você já se revolta. Não é isso? Você já quer devolver o troco à altura. E essas situações podem ocorrer no seio da igreja. Sabia disso? A humildade leva-nos a abrir mão do nosso direito e andar as 2 milhas que Jesus falou. E para que isso aconteça, se você não tiver essa ação do Espírito Santo na sua vida, você não vai conseguir, não. Você não consegue. A demonstração das virtudes do Espírito Santo na sua vida é essa aí. A pessoa é longânima, a pessoa é humilde e a pessoa é longânima, humilde e a pessoa não tem esse topete de querer ser mais do que ninguém. Estar sempre dispostas a fazer, a ajudar, a cooperar. Tópico 2. Para haver unidade, é preciso o quê? Mansidão. Para ter unidade, é preciso mansidão. Como que você pode unir? Se você é explosivo, pode estar unido se você é explosivo. Qualquer coisinha se explode, qualquer coisinha não tem como ser uma pessoa só. Não tem como viver. Amém? Vamos. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, comovendo ou promovendo paz e conciliação na igreja local. Ponto 1 do tópico 2. A mansidão, um fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. A paciência entra na longanimidade. Quem é longânimo é paciente. Quem é cortês, ele é humilde, gentil,
não é? Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito. A mansidão é um estado que deriva da humildade. O termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. A expressão retrata o caráter de Cristo, conforme o Senhor mesmo diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Cada pessoa que chega na igreja é um ser que carece de ação ou da ação do Espírito Santo. Nas suas emoções, reações, ante aos conflitos no trato com as demais pessoas, a mansidão é a forma cortês, gentil, branda e serena que demonstramos para com o próximo olha, irmão, eu quero falar uma coisa que quando eu aceitei Jesus, quando eu fui na igreja, pela primeira vez, se tiver algum dos irmãos dessa época me ouvindo, me assistindo, e vai lembrar disso, quando eu cheguei ali na Cristo Te Chama, foi pela primeira vez fui convidado por o pastor que também já dorme no Senhor, muito conhecido dos irmãos aqui, de vários irmãos aqui desta igreja, que era o pastor Paulo. Quando cheguei na porta da igreja, o diácono, que hoje é um evangelista missionário, ele veio me receber, pastor Moacir, evangelista missionário, que era da Cristo Chama. Ele veio me receber na porta da igreja, no portão da igreja, e com aquele sorriso, ele falou para mim: que bom que você veio, nós já estávamos te esperando, e aquilo moveu dentro de mim, e a humildade dele não foi humildade aparente, não. A humildade que ele demonstrou ali não foi só de aparência, porque nós convivemos um bom tempo, congregamos juntos, e aquele irmão era sempre da mesma postura. E hoje, às vezes eu converso com ele, a postura dele de humildade é a mesma. Então você conhece a pessoa quando ela tem o Espírito Santo na vida dele. O que a gente não pode muitas vezes falar de muitas pessoas, de muitos crentes, infelizmente, que uma hora ele está sorrindo, outra hora está de cara fechada, outra hora ele te conhece, outra hora não sabe quem você é. Crentes que sofrem de amnésia, infelizmente, né, irmãos? Nós temos muitos assim. Mas a virtude do Espírito Santo, essas três pessoas, essas três virtudes do Espírito Santo, é essa demonstração que dá da pessoa cheia. Amém? Essa é a ausência da predisposição, hostilidade, grosseria e truculência para com aqueles que se mostram destemperados
no trato com os seus semelhantes. Para haver uma briga, é necessário duas pessoas que estejam dispostas a brigar. Uma pessoa mansa não está sempre envolvida em rixas. Irmãos, você pode ver que pessoas que se dizem mansas e estão sempre envolvidas em fofocas. Ah, pastor, não tem nada a ver uma coisa, mansidão, com fofoqueiro. Não? O que a fofoca produz? O que a fofoca produz, amados? Fofoca muitas vezes produz guerra. A fofoca muitas vezes produz brigas. A fofoca muitas vezes produz inimizade, contenda. Irmãos, é terrível. Quando nós, muitas vezes, em uma reunião, e no meio da reunião o pastor fala algo que um não gostou, quando chega em casa já o WhatsApp está ali, já passando para todo mundo. Aí o pastor falou isso de fulano, falou isso de ciclano, e não foi nada daquilo. Não foi nada daquilo. Eu certa vez, quando eu estava numa igreja, e houve um algo lá que foi meio desagradável. Eu peguei, saí, voltei para o meu ministério, e a pessoa lá da igreja, o líder dessa igreja na época, andou espalhando para alguns irmãos que eu havia falado certas coisas, que era isso, que era aquilo. Irmãos, foi mais ou menos 2 anos, alguns irmãos ficaram com raiva de mim. Alguns irmãos ficaram com raiva de mim, eu sem saber por que esses irmãos estavam com raiva de mim. E tem alguns irmãos que vão me ouvir, vão me assistir, e eles vão saber de quem eu estou falando. E depois de 2 anos, é que vieram saber a verdade, não era nada daquilo, foi uma calúnia levantada contra a minha pessoa. Me jogando essas pessoas contra mim, jogando eu contra essas pessoas, e jogando essas pessoas contra mim. Mas eu, graças a Deus, eu nunca tive contra essas pessoas nenhum pensamento, nada. Não entrou no meu coração isso. Para você ver que a fofoca, o que a fofoca faz? Algumas pessoas têm raiva de outras porque ouviu alguém falar, mas essas pessoas não foi saber se aquela pessoa realmente falou aquilo. Mas ele já fica guardando a raiva, porque é a fofoca. Então encha-se do Espírito Santo, adquira a virtude do Espírito Santo na sua vida. Não fica tendo um encontro, só um encontro com o Espírito Santo, e na hora que sai da igreja, o Espírito Santo vai para um lado e você vai para o outro. Convide o Espírito Santo para andar com você. Convide o Espírito Santo para fazer morada dentro de você. Convide o Espírito Santo para habitar dentro de você. Porque aí, você entra na faixa, no padrão da longanimidade, da mansidão, da humildade. Entendeu? O ponto 2. Grandes exemplos de mansidão: Moisés e Jesus Cristo.
Moisés foi conhecido como um homem mais manso que havia sobre a terra. Essa reputação se deu em virtude de o legislador, entre outros aspectos, não revidar nem guardar o rancor, quando foi atacado pessoalmente. Lembra da história? Números, capítulo 12, verso 1 e 2. Arão e Miriam projetando contra Moisés, discutindo com Moisés. Eles estavam na tenda, os três na tenda. Ah, pastor, estava mesmo? Vamos ver. Vamos abrir nossa Bíblia? Deixa eu pôr aqui. Vamos abrir nossa Bíblia. Números. Números 12, 1 e 2. Diz aqui, ó, olha bem. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, por quanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós? E o Senhor ouviu. Olha só. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: olha bem, vós três, saí a tenda da congregação, sai para fora. E saíram eles três. Quem estava cheio do Espírito Santo, irmãos? Quem era cheio do Espírito aqui? Só Moisés. Porque os dois irmãos contenderam com inveja do poder, com inveja da autoridade de Moisés. Nós temos muita gente assim na igreja, irmãos. Não vamos falar do ímpio, não. O ímpio, isso é natural. Pessoa que não conhece Deus, isso é natural, irmãos. Mas o povo de Deus não pode ser natural isso, não. Nessa mesma perspectiva, Jesus Cristo manteve autocontrole enquanto era injustamente caluniado, em Mateus 12, 14 a 21. E durante seu julgamento, não pronunciou qualquer palavra contra seus acusadores. Assim temos exemplo de mansidão diante das mais difíceis circunstâncias. Pastor, mas Moisés matou um homem. Moisés matou um homem, pastor. Mas quando Moisés matou um homem? Quando? Antes dele ter um encontro com Deus ou depois que ele teve um encontro com Deus lá na sarça? Eita, irmãos, hein? E agora? Quando você não tem um encontro com Deus, você pode muitas coisas, você faz muitas coisas, você é capaz de fazer muitas coisas, mas depois que você tem um encontro com Deus, não, irmãos. Então mostra que você não teve um encontro com Deus. Você pode ter tido um encontro com Deus, mas você largou Deus lá onde você teve o encontro e seguiu sozinho. Ai, Deus, isso dói. Tem muitas vezes que nós pedimos licença para Jesus. Jesus, eu vou caminhar sozinho aqui porque está difícil caminhar junto com o Senhor.
Eu vou caminhar, vou fazer um outro caminho aqui, Jesus, para ver se eu consigo cortar caminho, reduzir mais essa minha trajetória. Irmão. Ah, Senhor, esse caminho aqui tem muitas pedras, eu vou por aquele caminho que é asfalto. O Senhor vai pelas pedras, eu vou pelo asfalto. Nós deixamos Jesus, irmão, muitas vezes, e queremos caminhar. Temos um encontro com Jesus, mas em determinado momento nós largamos Jesus, não andamos com Ele mais. Nós temos um encontro com o Espírito Santo de Deus. Em determinado momento, o Espírito Santo sai fora e nós andamos, continuamos. Ah, mas ele matou um homem. Era muito manso. Quero falar uma outra coisa também. Por que ele matou o homem? Você também, numa situação daquela, você também ficaria quieto? Era o irmão, era o seu povo. Mas vamos prosseguir. O ponto 3. Com a verdadeira mansidão. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Não revidam os maus tratos sofridos, não se apressam a emitir juízo, não cedem às provocações, nem dão espaço para ressentimentos. Essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade, pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. Assim, a mansidão trata da submissão do homem para com Deus e sua palavra. Irmãos, uma outra coisa aqui que eu quero dizer: injustiça é uma outra coisa. Mansidão. Eu quero citar aqui uma situação que muitos confundem essas coisas, irmão. Tem muitas pessoas confundindo mansidão como deixar as coisas na casa de Deus rolar de qualquer jeito, irmão. Ah, porque não pode fazer isso, porque vai tirar o irmão da igreja, porque vai tirar a irmã da igreja, porque a irmã vai sair da igreja, mas ele pode ficar cometendo os mesmos erros, continuar errando, continuar induzindo as pessoas no pecado, continuar deixar as pessoas a fazer burburinho, a divisão, não é? Irmão, certa vez, um irmão, eu não quero dizer que, uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, eu estou sem lugar para morar, o pastor pode me arrumar, tem um quartinho lá na igreja, o pastor pode me arrumar para eu ficar lá na igreja, eu ficar uns dias até eu arrumar um lugar melhor para eu ficar? Eu falei: irmão, meu querido, eu falei: você tem certeza que você está me pedindo isso? Você tem certeza que você está me pedindo isso, meu querido? Eu falei: a igreja é a casa do Senhor, rapaz. Sabe o que me fez me lembrar nisso aí? Me fez lembrar Neemias capítulo 13, versos 7, 8 e 9. Eu acho que está aqui, ó, já está até aberto aqui, ó. Capítulo 13, Neemias, versos 7, 8 e 9. Diz assim, ó: e vim a Jerusalém e compreendi o mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias. Veja bem, Tobias, aquele que intentara matar Neemias na época da construção dos muros, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Olha bem, o sacerdote
arrumou um lugar. Neemias voltou para o rei, voltou para exercer os seus trabalhos de garçom, e o sacerdote ficou lá agora. Tramaram ele com Tobias, e ele botou Tobias para morar na casa do Senhor. Olha, o que muito me desagradou, Neemias, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara, jogou tudo para fora. Agora, você olha isso aqui, o que faz lembrar você também? Irmãos, respeito na casa de Deus, a casa do Senhor é lugar de respeito. A gente não pode abrir mão e deixar certos relaxos, certas depravações dentro da casa do Senhor. Não. Ser manso, ser humilde, ser longânimo, é com o tratamento, muitas vezes, daquele que está chegando, aquele que arrependeu-se dos seus pecados e está querendo levantar-se, está querendo entrar em comunhão. Mas não é você aceitar que ele traga todos os costumes de lá e envolva e englobe dentro da igreja. Quer uma outra? Vamos lá então, Mateus capítulo 21, para nós não falar só de homens de homens da história, de profetas, né? De homens comuns. Você não vai falar de homens comuns, você está falando de homens comuns. Então eu vou falar agora do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Eu vou falar dele então. Dá uma olhada aqui, capítulo 21 de Mateus, versículo 12. Versículo 12. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertidos em covil de ladrões. A pastora estava falando isso para aquelas pessoas que estavam vendendo no templo. Era para o comércio no templo, pastor. Isso aí é uma outra coisa. Ah, é? É uma outra coisa? Então vamos lá. Apocalipse. Apocalipse 2, 14 e 15. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, qual era a doutrina de Balaão, irmãos? Qual era a doutrina de Balaão? Vocês conhecem a história de Balaão, né? Vai precisar que eu conte a história dele aqui, mas eu vou contar mais ou menos assim por cima. Balaão foi convidado, um profeta, que foi chamado por Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. E o rei Balaque ofereceu uma grande fortuna em dinheiro para Balaão. E
por 3 vezes, Deus falou para Balaão não ir, porque o povo era o povo de Deus, era abençoado por Deus. Mas no coração de Balaão estava, o dinheiro, estava o poder, estava a massagem do ego. Ele precisava que o ego dele fosse massageado. Como quem diz assim, muitos que vão falar assim, você é o que aí? Você é diácono? Vem para cá que eu faço você pastor. Vem para cá que eu faço você presbítero. Vem para cá que eu faço você evangelista. Mais ou menos isso. Nós estamos falando de mansidão, sim, mas mansidão com referência às almas e a ensinar às almas o caminho correto. O caminho correto. Ser mansidão não significa que você não deve ensinar a verdade. O que eu digo mansidão, o que eu digo que você não pode ser, é você ser encrenqueiro, você não pode ser estupicurto, você não pode ser confuseiro, você não pode ser fofoqueiro, mentiroso, caluniador. Irmão, porque hoje essa história de zap, irmão, essa história de WhatsApp, não pode acontecer alguma coisa que de repente toda a igreja e toda a comunidade está sabendo, e até fora do país já está sabendo. Por quê? Porque nós não sabemos guardar aquilo para dentro de nós mesmos, e apenas orar e buscar a Deus. Senhor, fala-nos, ó Senhor. Senhor, nos ajuda, está errado isso, Senhor. O que o Senhor me fala, o Senhor move, Senhor, move o coração da pessoa. Olha só o que ele diz aqui no verso no 14 do capítulo 2 de Apocalipse. Mas umas poucas coisas eu tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Induziam a prostituição. Irmãos, pessoas que se vestem sensualmente, eles estão seguindo a doutrina de Balaão dentro da igreja. Irmãos, vamos observar do jeito que nossas esposas se vestem, do jeito que as nossas filhas se vestem, os nossos jovens se vestem. Vamos observar, porque também isso aqui, é um incentivo a se prostituir, ou a provocar alguém provocar alguém. E tem outro aqui, assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Quem foi que falou que aborrece, irmão? Isso foi Jesus Cristo, quando trouxe a revelação. Trouxe na ilha de Pátimo para João, falou: olha aqui, uma das cartas à igreja, as igrejas da Ásia. Meus queridos, vamos confundir mansidão com tolerância. Vamos tolerar Jezabel, vamos tolerar
Balaão, vamos tolerar os nicolaítas. E nós estamos cheios de Jezabéis, nicolaítas e Balaão. Nós estamos cheios dessas doutrinas. Infelizmente, irmãos, infelizmente. É lamentável, é lamentável. Será que com toda essa pandemia, com todas essas coisas que estamos acontecendo na terra, será que nós não acordamos ainda? Será que nós não acordamos ainda para observar isso aí, irmãos? Nós temos que acordar. Deus está irado com a terra, sim, mas Ele está dando uma oportunidade para que a humanidade volte-se a Ele, para que a humanidade olhe para Ele, para que a humanidade se arrependa dos males, para que a humanidade volte a caminhar com Ele. É muito difícil. As pessoas leem isso aqui, mansidão. As pessoas falam, você tem que ter temperança, você tem que ser manso. Ô irmão, temperança, quem não sabe o que é temperança, eu vou dizer o que é temperança. É aquele tempero que você coloca na comida, tá? Você põe um sal no arroz, se você põe um pouquinho a mais de sal, o que acontece? Vai salgar. Então você tem que ter o tempero certo, o tempero correto, o tempero certo para cada atitude. Tem algumas coisas que a gente tem que levar em banho-maria, mas nem é tudo. Não é tudo. Às vezes nós passamos situações que tem hora que a gente tem que dar um basta. Foi o que Jesus fez, ele deu um basta. Neemias, quando voltou lá, que viu a casa desorganizada, Neemias deixou tudo pronto. Agora, quando volta lá, que a casa está desorganizada, e quem desorganizou a casa foi o sacerdote da casa. Santo Deus! Não é fácil não. Não é fácil não, irmãos. Eu estava ouvindo uma pregação e o pastor falou uma coisa que eu acabei pensando, eu olhei assim, eu falei, não é que o pastor está certo? E ele está certo. Ele está certinho. Ele não está errado não. Só que tem muitas pessoas que escutam o pastor pregando daquele jeito lá e falam que o pastor está com heresia. Ele falou uma coisa que eu fiquei chocado. Ele falou, você sabia que tem muitos satanistas dentro das assembleias? Tem muitos satanistas dentro das igrejas cristãs? Satanistas infiltrados. O pastor estava falando de um livro que ele viu e que diz que o que chamou a atenção dele foi na contracapa que estava escrito assim, que se ele fosse Satanás, que ele faria primeiro lugar era ensinar o povo a não buscar o Espírito Santo de Deus, era ensinar o povo a não querer o Espírito Santo de Deus, é ensinar o povo a virar as costas ao Espírito Santo de Deus. Era uma das primeiras atitudes dele. Agora, presta bem atenção, eu fiquei meio chocado com isso, mas raciocina, mas não é isso que Satanás está fazendo, irmãos? Não é isso que Satanás está fazendo? Presta bem atenção.
Você que está me ouvindo, você que está me assistindo, quantas vezes você ouviu uma pregação e você falou, meu Deus, essa mensagem é fantástica, essa mensagem foi para mim, mas ele falou um negócio ali que aí está errado. Ele falou um negócio ali que mexeu com minha religião. Olha só, irmão, o Espírito Santo falou com você, mas Satanás chegou e falou assim, olha, ele falou um negócio que mexeu com minha religião, isso aí, eu estou fora dele. Já deixou você se afastando do Espírito Santo de Deus, é o que Satanás está fazendo. Fazendo com que as pessoas ignorem o Espírito Santo. Tem uns aí que dizem que o Espírito Santo é uma força ativa de Deus. Ignora o Espírito Santo de Deus. Minha Bíblia diz que ai daquele que blasfemar contra o Espírito Santo, esse não tem mais perdão. Blasfema contra Jesus, Jesus ele contorna a situação. Blasfemar contra o Pai, ele contorna a situação, mas contra o Espírito Santo, esse não tem perdão. Ponto 4, deixa eu correr que minha hora está indo. Vamos o tópico 3, desculpa. Para haver unidade precisa longanimidade para o exercício do perdão. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores. Ô irmão, certo? Perdoar o erro é uma coisa, mas você permitir que a pessoa fique dentro da sua casa errando, não significa que você olha, irmão, é muito difícil. Você vai ficar tolerante com o erro dele. Você vai ficar conivente com o erro. É a mesma coisa, ó, uma pessoa que está na igreja, ele tem um cargo dentro da igreja, está se prostituindo e eu continuo deixando ele no cargo. Não, é que eu perdoo o seu pecado. Vamos ter um pouquinho de raciocínio com isso aqui, irmãos. Nós precisamos ter um pouquinho de raciocínio com isso, ter um raciocínio lógico. O perdão aqui, a pessoa pecou, errou, chega até você, pede perdão, mas a minha Bíblia e a sua Bíblia fala assim, que aquele que pede perdão, aquele que reconhece que errou, pede perdão e deixa o seu pecado, ele alcança a misericórdia. Mas você pediu perdão e continuou no pecado? Ah, mas a Bíblia diz que você tem que perdoar 70 vezes 7. Eu acho bom você ler um pouquinho mais a Bíblia, meus queridos. Leia. Para você que gosta de pegar um versículo isolado, leia o contexto, leia o texto inteiro. Não fique só no contexto, não. Se ler só o contexto, você vai ter sempre esse pretexto. Não, Jesus mandou perdoar 70 vezes 7. 70 vezes 7 são 490 vezes. Você ainda não me perdoou ainda nem 10. Então eu mereço ser perdoado, sim, 490 vezes. Cuidado, hein, porque antes dessas 490 vezes chegar, a sepultura pode abrir para você.
Longanimidade é um fruto do Espírito. Longanimidade tem o sentido de paciência, tolerância e constância. É mais um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente. Eu vejo aqui, irmãos, olha. Às vezes as pessoas me falam que eu sou radical. Eu não é isso que Jesus falou para mim. E eu não consigo ler essa Bíblia, não consigo ler essa palavra, irmãos, e passar por cima de algumas coisas e isolar alguns versículos e passar para diante. Eu não consigo, irmãos. Sinto muito, mas eu não consigo. Eu não consigo também ficar quieto com essas coisas. Hoje em dia, você quer ver você ser valorizado no ministério? É você ter isso. Se você está procurando ser valorizado no ministério, mas eu estou procurando ser valorizado para Jesus. Mas por que você está no ministério? Estou no ministério porque eu preciso estar em um lugar, ter comunhão com a igreja, eu preciso ter um pastor aqui na terra, é necessário que nós tenhamos alguém ao qual nós temos que prestar, tá? Nós temos que prestar serviço, nós temos que estar ali na obediência, na reverência, um lugar para que nós possamos nos unir e adorar a Deus. Porque não pode você dizer assim que você é servo do Senhor, mas que você não obedece, você não tem um ministério, você não tem... Como é que você é servo do Senhor sozinho? O Senhor disse para nós congregai-vos, uni-vos em congregação. Então, eu não posso ver certas coisas e dizer assim, porque o Senhor diz que abomina o divórcio, mas nós estamos vendo tantas situações. Eu não queria falar isso, não. Vamos deixar isso para lá, porque a gente vê pessoas com 2, 3 casamentos, 4 casamentos, ainda sendo pessoas destacadas nos ministérios. Meus. Onde a minha Bíblia diz que há um só casamento. Não, o pastor disse que há um só batismo. Eu falei, então o que foi que Deus falou assim? Deixe o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua esposa, uma mulher, unir-se-á até que a morte o separe. Esse casamento só pode existir, o segundo casamento, depois da morte. O divórcio do servo de Deus tem que ser a morte. E agora, pastor? E agora? Eu sei que tem muitos aí que não estão gostando do que eu estou falando, mas eu não queria falar, mas fui impulsionado a falar. Vamos lá. Ponto 2. Suportando uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, nos deparamos com múltiplas situações de hostilidade. São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. Oh, meu Deus do céu!
A expressão indica que, infelizmente, teremos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como as provocações alheias e atitudes carnais. Estes são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor. Isso aqui, irmãos, há muita confusão nisso aqui. Isso aqui há muita confusão nisso aqui. Esse suportar são pessoas que querem, mas eles não têm força. E eles pedem socorro para você, você vem. Aí a pessoa vem, chega um dia aqui, vem pede oração, você vai lá, vai na casa dele e tal. Esse aqui é o suportar. Pessoas que não estão conseguindo, não têm força, mas eles têm vontade. Eles querem. Mas não é aqueles que não querem. E você fica lá amarrando ele para levar, amarrando ele. Não, você vai fazer isso, faz isso, faz isso. Não. Aí é difícil, irmão. Isso aí não é suportar, não. Isso aí não é ajudar, não. Isso aí muitas vezes nós estamos derrubando e destruindo. Destruindo. A pessoa chega agora, ela está lutando para se levantar. Está lutando para se levantar. Aí ela chega na igreja, porque ela é uma pessoa bem influenciadora, ela é bem influenciada e tal, é uma pessoa que todo mundo gosta dela e tudo, você já pega e já dá um cargo na igreja para essa pessoa. Meu Deus, você não sabe como você está fazendo, você está matando essa pessoa. Nós estamos matando essa pessoa. Essa pessoa às vezes nem quer estar ali, mas vai porque por gesto de educação. Às vezes, meu irmão, fala assim, mas é filho do pastor, é filha do pastor, é parente do pastor, vamos colocar no grupo. Não, irmãos, não é assim. Eu conheço um pastor que, quando quiseram colocar o filho dele no grupo, o pastor chegou e falou assim, não, ele vai ficar lá ainda, ele tem que saber se ele vai querer ou não é assim não. É ele que tem que decidir se ele quer. E quando ele decidir se ele quer ou não, ele vai ter que vir conversar comigo e provar que ele vai querer fazer parte. Olha, eu estou falando o próprio filho. E ele falou assim, sabe o que isso acontece quando nós fazemos isso? Nós estamos formando pessoas sem compromisso, pessoas que não vai ter importâncias para compromissos, pessoas que não vão dar valor, pessoas que não vão querer compromisso. É como pessoas que pregar é contra o dízimo, é contra dízimo, pessoas que é contra dízimo. Um dia eu vou abrir minha igreja e eu vou mostrar porque não precisa de dízimo para se manter a igreja. Até uma vez eu fui congregar com uma pessoa assim. Ele partiu, ele fez a igreja, montou a igreja,
Mas primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, parou porque estava falindo. Que como ele não ensinava o dízimo, que não era obrigado a dar dízimo nem nada, que o dízimo na realidade ninguém é obrigado a dar mesmo. Dízimo na realidade ninguém é obrigado a entregar dízimo. Isso é uma questão de fé. Isso é uma questão de fé. Uma ordenança que Deus deu no Antigo Testamento para Israel. Israel é o povo eleito de Deus, mas quem quiser fazer parte do povo de Deus, tem que entrar dentro dos costumes de Israel. Então a igreja é a noiva de Cristo, fazendo parte do povo de Deus. Então, se a igreja quiser fazer parte do povo de Deus, também tem que entrar nesse costume. Então tá, mas não vou dizer que você é obrigado a dar dízimo, você não é obrigado a dar dízimo, você não é obrigado a dar oferta, você dá se você quiser, mas a igreja precisa, a igreja na terra precisa, o templo precisa de manutenção, nós aqui estamos precisando de manutenção. Nós precisamos de comprar algumas coisas na igreja. Mas se os irmãos não cooperam, se os irmãos fecham o coração, a igreja fica em dificuldade. As pessoas vão começar a olhar e vão dizer que é a igreja maltratada, abandonada. Deus vai cobrar de você que podia ajudar e não ajudou, de nós. Mas eu não estou falando aqui de dízimo e oferta, não, estou falando de, vamos do suportar. Suportar, irmãos, é nesse termo. A pessoa quer, nós vamos ajudar. Mas eu não estou ajudando essa pessoa, já colocando essa pessoa, dando um cargo, dando uma função, como que vai? É a mesma coisa que uma moça, ela quer segurar o casamento, a mulher quer segurar um casamento, ela engravida, achando que o filho vai segurar o casamento. A moça gosta de um rapaz, aí se entrega para o rapaz, achando que vai segurar o rapaz. É a maior besteira que faz na vida. Filho não segura casamento, entregar-se a outra pessoa não segura aquela pessoa, muito pelo contrário, vai criar repugnância naquela pessoa, vai começar, aquela pessoa vai continuar com desconfiança dela, vão viver eternamente em desconfiança. Ah, não, pastor, comigo aconteceu assim, eu me entreguei antes do casamento, mas nós vivemos em paz. Você não conhece o pensamento. Vai ficar sempre pensando. Vai ficar aqui, ó. E Satanás, ele fica jogando na mente da pessoa, para destruir, para separar. Suportar é a pessoa que quer aprender, você querer ensinar, mesmo sabendo que aquela pessoa tem dificuldade. Ah, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Mas não é você a pessoa voltar, ela é uma prostituta lá fora e continua sendo prostituta aqui dentro e colocar no grupo. Não. É um homossexual lá fora, vai trazer como não, enquanto não for liberto, ele não participa de trabalho nenhum da igreja. Primeiro caso é libertação.
Para começar, enquanto não for liberto, não pode ser batizado. Ah, mas eu quero batizar, mas eu quero. A Bíblia diz que a gente tem que querer batizar. Sim, mas a prova de que você quer batizar é a libertação. Você tem que lutar pela libertação. A prova de eu querer ir no céu, eu tenho que, em primeiro lugar, querer Jesus. Senão eu não vou para o céu. Porque Jesus é o único céu. A prova de eu querer ir para o céu é Jesus. Não adianta dizer que, porque o Pedro vai interceder com Jesus por mim. Não, Jesus, você é a morada dele. Você não precisa de outro intercessor, não. Você é morada do Espírito Santo. Você é morada de Jesus. Você é igreja do Senhor. Você não precisa de outro intercessor não. Eu preciso de Pedro para interceder ao Pai. Não, quem intercede ao Pai é Jesus, que mora dentro de você. Nós não precisamos de outro intercessor, é só Jesus, irmãos, é isso que Jesus falou. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. João 14,6. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. É o único. Vamos concluir? Vimos o convite de Paulo aos crentes para viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais: a humildade, que fortalece a unidade, a mansidão, que gere os conflitos, a mansidão, que gere os conflitos, a longanimidade, que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essa virtude, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus Cristo é glorificado. Amém, irmãos? Eu saí um pouquinho falando sobre a salvação. Nós estamos falando da longanimidade, do amor, do perdão, mas essa é a verdade. Muitos de nós, às vezes, ficamos procurando bastante meios para nos salvar. Nós lembramos que o povo de Israel, quando ia caminhando no deserto, passando por novas terras, e aqueles povos tinham um monte de deuses. E aqueles povos chegavam e falavam assim: mas esse povo judeu, esse povo hebreu, tem só um Deus. Nós temos mais deuses, os nossos deuses tudo junto. É mais poderoso do que o Deus deles. O Egito tinha muitos deuses. E foi provado que só um Deus, o único Deus verdadeiro. O único Deus verdadeiro. Aí, esse Deus verdadeiro, ele vem ao céu, vem à terra. Na terra ele nos dá ensino de mansidão, longanimidade e de amor, né? Ele nos ensina que nós somos humildes, que nós temos que ser humildes, que nós temos que ser mansos e que nós temos que ser
longânimo. Não podemos perder a nossa paciência muito fácil. Não é isso? Mas aí ele vem com os ensinos, ele vem dando ensinamento para nós, dizendo assim: olha, filhos, a morada de meu pai é muito bonita, é linda. E meu pai me mandou eu vir aqui para que vocês também fossem para lá. Ele me mandou eu vir aqui para que mostrasse para vocês o caminho. Então eu sou o caminho, aquela porta que para vocês entrarem lá na morada que meu pai preparou para vocês, eu sou essa porta. Quero dizer para você, que não adianta você ir pedir para Nero, para Pilatos, não adianta você ir pedir para os sacerdotes. Não. O único caminho sou eu, Jesus falando. Que Jesus queria falar. Tem muitos deuses. As pessoas criam Deus, as pessoas fazem Deus. E eles fazem um Deus que não pode ajudar eles. Eu sou um Deus que ninguém me fez. Eu sou um Deus que criou, eu não fui formado, eu sou formador. Desde a eternidade, o Senhor já existe. E é Ele quem fala para você. Deixe os outros caminhos e venha para esse caminho verdadeiro. Jesus fala para você. Deixe o caminho da incerteza e venha para o caminho da certeza. Jesus abriu os braços lá na cruz do Calvário, abriu os braços dizendo assim: venha, que eu quero te abraçar. Venha que eu quero te abraçar. Ele chama você. Nesta manhã, é manhã de salvação para a sua vida. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Se tiver alguém nesse momento que nos assiste e gostaria de aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador, escreva aí embaixo aí, no comentário. Falar: pastor, eu quero, pastor, aceitar esse Jesus. Eu quero entrar nesse caminho verdadeiro. Que eu vou ver os comentários, vou responder você e vou orar por você. Eu vou orar por você. E eu já quero orar por você agora. Porque eu creio que você está fazendo essa confissão no seu coração agora. Eu estou acreditando que você, nesse momento, você está dizendo assim: eu quero. Só que tem uma coisa na sua mente dizendo assim: olha, colocando para você vergonha de querer dizer que você vai ser crente em Jesus. Está querendo colocar um espírito de vergonha em você. Quero dizer para você assim: olha, renega esse pensamento e vai para o pensamento da verdade, que é Jesus, o caminho da verdade. Levanta a sua mão direita assim comigo agora nesse momento e eu vou orar por você.
Maravilhoso Deus e eterno Pai. Senhor, meu Deus, está esse irmão, essa irmã do outro lado, que neste momento, Senhor, meu Deus, está fazendo, Pai, essa confissão de fé. E nesse momento, Senhor, meu Deus, faz um pedido ao Senhor, pedindo para que o Senhor a aceite, que o Senhor o aceite como servo seu, como serva sua. Senhor, pedindo ao Senhor que o Senhor escreva o seu nome no livro da vida, para que essa pessoa, Senhor, possa, Senhor, meu Deus, ter o direito e ter a liberdade de adentrar por este caminho que é o Senhor. Peço ao Senhor também, Pai, nesse momento, que o Senhor, meu Deus, faça morada no seu coração, faça morada nesse coração, Pai, que está nesse momento desejoso, e que nesse momento, Senhor, meu Deus, fazendo, Senhor, meu Deus, essa confissão de fé, crendo, Senhor, meu Deus, crendo, Senhor, meu Deus, na palavra do Senhor que foi ministrada nesta manhã. Eu peço a Ti, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, peço a Ti também, Senhor, meu Deus, que o Senhor nos conceda um dia, Senhor, cheio da vossa graça e glória, nos abençoando, Senhor, e a cada um desses que nos assistiram nesta manhã, que o Senhor, Pai, adentre em cada lar, em cada coração, e que ali o Senhor faça morada, Espírito Santo de Deus, enche, Senhor, meu Deus, esses corações, Pai, com a presença do Senhor, manifestando a alegria, manifestando a paz, manifestando o amor. Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, que todos digam amém, ô glória!